Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, está começando mais um Entrevistas e, como você vê, não é do café do Sindicato dos Bancários. É de casa com o entrevistador e com o entrevistado. A razão é óbvia, é o esforço da TVT em combater o coronavírus, coisa que nós fazemos e que, infelizmente, nem todos estão fazendo no país, principalmente a maior autoridade do país. O momento é de solidariedade e de empatia, razão pela qual estamos juntos no esforço de minimizar os efeitos desta terrível virose que abala o mundo. O nosso entrevistado de hoje é economista, foi professor da PUC e da Unicamp, foi ministro da Ciência e da Tecnologia, foi ministro da Educação e foi ministro da Casa Civil no governo Dilma Rousseff. É santista de nascimento e de coração e é Aloísio Mercadante, a quem eu agradeço por participar conosco deste esforço. E de cara, Aloísio, te pergunto, por tudo que eu tenho lido, mas eu não sou economista, o pacote oferecido pelo ministro Paulo Guedes, que em Brasília me contam, já está sendo chamado de ministro Paulo Guedes, é insuficiente. Você também acha insuficiente? Acha que há medidas corretas? Que avaliação você faz? Juca, é um prazer estar conversando contigo. Eu me lembro, acho que da última entrevista que você me fez foi em 1993. Eu estava no auge da CPI do Collor, você era diretor da Playboy. Não sei se foi em 92, ali no processo do impeachment do Collor, e foi uma revista, você sabe por quê, marcante pessoalmente para mim. Você conhecia um pouco a minha vida pessoal e foi uma entrevista pessoalmente muito relevante, politicamente também importante naquela época. A minha avaliação é que nós estamos vivendo uma crise, olhando para a história, para procurar algum parâmetro de referência, que é uma junção da crise da epidemia espanhola, que naquela época matou milhões de pessoas no planeta, e que até hoje nós temos ainda aquele vírus, tem vacina, melhorou muito, mas ainda mata muita gente, com a crise de 1929, que foi uma das maiores crises econômicas e financeiras da história. As quedas, as perdas trilionárias nos mercados de capitais hoje já são superiores a 29. Tem oscilações, tem dia que melhora um pouco, mas a força da queda é uma coisa impressionante, o tamanho da bolha financeira que nós temos, mas com uma diferença de 1929. É que em 1929 você teve uma crise econômica financeira, mas você não tinha uma crise na saúde pública que paralisava o organismo econômico. Quer dizer, a China, para combater o início da crise do coronavírus, parou a província de Wuhan e ela teve a maior queda do PIB da história dos últimos 30 anos da China. As vendas caíram no primeiro bimestre desse ano 20%, negativo, e a indústria mais de 13%. Com a paralisação da China, as commodities, os preços dos produtos que o Brasil exporta, estão no menor patamar desde 1986. Várias cadeias industriais sofreram e, a partir dali, a expansão desse vírus é muito rápida. O coronavírus, o Covid-19, a disseminação é muito rápida, o índice de mortalidade não é muito elevado, mas é bem superior a outras epidemias e gripes que nós temos tido. Então, isso impactou a Itália fortemente. A Itália não tinha nenhum caso, em 21 dias tinha 15 mil e 1.000 mortos. A partir daí, a Itália partiu por uma quarentena radical, ninguém sai de casa, é proibido, tropa na rua, e as mortes continuam crescendo e a epidemia continua avançando. Já não estão mais fazendo testes, quer dizer, você já não tem mais o termômetro da febre. Mas a economia italiana parou. E
subsequente está atingindo a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Espanha, e vem num processo crescente de impacto na União Europeia. A economia americana também já está atingida. O próprio Trump fala de uma recessão. E para você ter uma ideia, os pacotes econômicos da União Europeia são hoje da ordem de 2 trilhões e 500 bilhões de dólares. Só na Espanha, o pacote que eles lançaram é da ordem de 20% do PIB, 200 bilhões de euros. A mesma coisa a Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos tinha ofertado 650 bilhões de dólares, agora mais 800 bilhões de dólares, e estão falando de um abono para todos os cidadãos americanos de $1.000, com uma das medidas junto com a tentativa de socorrer empresas que vão quebrar em falências, a exemplo da crise de 2009 que nós já conhecemos. Então, falar em 147 bilhões, sendo que 111 bilhões do que o Paulo Guedes anunciou, não é nada mais do que dinheiro de terceiros, dinheiro privado. É o 13º do aposentado que está sendo antecipado. É o FGTS que vai ser facilitado a fuga, a retirada. Então, são recursos que não é dinheiro novo na economia. Ele já fez isso para trás. As pessoas, muitos já usaram o FGTS. Se for demitido agora, já não tem o mesmo socorro que teria. Então, é absolutamente insuficiente, incapaz de reverter o cenário que nós estamos vivendo. Eu acho que eles não entenderam a gravidade da crise. A irresponsabilidade do presidente mostra que o governo não tem a exata dimensão. E o Paulo Guedes, que anunciou uma pesquisa que ele não apresentou. Acho que o Banco Central teria rodado uma projeção de que essa epidemia pode atingir 80% da população, e disse que era alarmante. Se não tem a pesquisa, é grave porque ele operou na Bolsa um dia que ela caiu 14%. Seguramente a declaração dele ajudou a queda. Tem que ser investigado pela CVM. E se tem a pesquisa, eles têm que apresentar para ver se, logicamente, tem os parâmetros, que o Banco Central não tem especialidade nessa área. De qualquer forma, a velocidade de expansão no Brasil é muito forte. A curva é maior que a Itália. Não pode ser comparável com a Itália. A Itália é uma população mais velha, o tamanho do Brasil é muito maior quando a gente analisa a população, a referência, mas a velocidade da curva de ontem para hoje cresceu 300%. E o SUS não está mais fazendo teste praticamente. O volume de testes disponíveis é muito pequeno. Então, nós não temos uma métrica da expansão nem dos mortos. Você viu que o Prevent, por exemplo, sênior, naquele programa de saúde, o próprio presidente fez um áudio que ele falou que eram 5 mortes. Veja, esse áudio está sob suspeita de ser fake. Está sob suspeita de ser fake. Não, mas não é, não. Hoje de manhã, a Globo News fez uma matéria com ele e com os diretores da Prevent Senior. São 6 mortes. Uma morte, ele constata, essa que foi divulgada, um homem de 62 anos, que tinha algumas insuficiências, doenças crônicas, diabetes e hipertensão, mas os outros 5 morreram com todos os indícios de coronavírus, só que o teste não é feito, não tem resultado. Por quê? O SUS não tem no estoque teste para fazer. O que o governo está anunciando são 21 mil testes disponíveis para 210 milhões de pessoas, que é o maior erro que nós estamos cometendo. Por que a Coreia e a Singapura conseguiram enfrentar a doença? Porque mapearam. Todos aqueles que foram identificados imediatamente eram isolados. Então, o impacto econômico é menor, a eficiência de prevenção é maior. Quem está produzindo o teste no Brasil? A Fiocruz, os laboratórios públicos que foram descapitalizados e foram fragilizados numa velocidade que é insuficiente para acompanhar a crise. Essa é a primeira grande questão nesse momento. Nós precisamos dos testes para saber a exata dimensão da doença e as providências. E não evitar consequências mais severas, porque já está tendo contaminação comunitária em vários lugares, ou seja, você já não sabe mais de onde vem, não é mais importado. O que significa que a velocidade vai se acelerar, como disse o ministro da Saúde, numa lógica, numa trajetória aspiral. Então, eu vejo essa crise de saúde pública grave e a crise econômica é muito grave, porque era uma crise econômica contratada e está se transformando numa grande crise financeira, ou seja, nós vamos ter falência, crise de crédito, demissões, e a resposta que os Estados nacionais vão ter que dar tem que ser muito forte e muito além. Ele está curando com esparadrapo, um rombo. Essa é a questão.
essa é a questão, Luísio. Com toda a experiência que você tem de governo, o que você faria, o que seria recomendável para um governo responsável fazer neste momento no Brasil? Olha, Juca, eu acho que tem que ter 4 princípios básicos. O primeiro, a defesa da vida. Essa é a primeira tarefa. E os brasileiros já estão tendo uma reação solidária. Mesmo não tendo governo, não tendo coordenação, não tendo iniciativa, nós precisamos preservar a vida. Só há uma forma de nós preservarmos a vida. É o isolamento. Não há vacina e não há fármaco, não há remédio. Então, a quarentena e o isolamento é a única resposta que a medicina oferece nesse momento em todos os países e praticamente tem mais de 110 países acometidos e a OMS já vem divulgando os dados que ela se alastra. Então, da China, a Europa toda, o Japão, a Coreia, os países que enfrentaram, você precisa de isolamento. Se você tiver o teste, você pode fazer um isolamento seletivo. Num país desigual como o Brasil, com esse nível de pobreza, o isolamento, com 41% da população na economia informal, não tem vínculo de trabalho, como é que o cidadão, que é um ambulante que vende na rua, como é que ele vai para casa? Ele vai comer o quê? Se ele vive no limiar da subsistência. Esses meninos que trabalham de bicicleta no Uber, vão comer o quê? Vão sobreviver como? Então, é isolamento para preservar a vida, mas tem que ter acolhimento. O Estado tem que prover essas pessoas, receber o atestado de saúde, tem que ficar isolado, tem que ter imediatamente uma bolsa de acolhimento. É pegar o cadastro único, o CAD único, e imediatamente expandir a Bolsa Família em valor e a cobertura de todo o cadastro. Nós temos 1,5 milhão de pessoas com direito a receber o Bolsa Família que eles não pagaram. Tem 3,5 milhões na fila. Não faz o menor sentido nesse momento. A economia, para reagir, as pessoas têm que ter capacidade de consumo. Se elas não vão receber a renda, nós vamos ampliar a recessão, o desemprego e as dificuldades. Então, tem que ter, primeiro, proteger a vida. Segundo, acolhimento para as pessoas de baixa renda. Um seguro emergencial de desemprego, uma Bolsa Família reforçada e ampla. Terceiro princípio, nós precisamos defender os empregos organizados que a economia ainda tem. Porque imagina os pequenos comerciantes que não estão tendo público, que estão assustados, estão fechando a porta, mas ele não vai pagar salário mais. Aquela pessoa vai para casa desempregada sem poder voltar para o mercado de trabalho. E olhem o que aconteceu em países como a Itália para ver o que pode acontecer aqui. Talvez não em todo o território nacional, mas São Paulo já é uma situação mais delicada, Rio de Janeiro, quer dizer, esse vírus entrando no metrô da Zona Leste com 1.700.000 pessoas por dia, entrando na Estação da Luz que tem 600.000 pessoas por dia, entrando na Central do Brasil, ele vai se espalhar com muita rapidez. Nós não temos tanto tempo. Então, tem que ter isolamento com acolhimento. Terceiro, tem que ter linhas de crédito emergenciais. O BNDES, Caixa e Banco do Brasil tem 240 bilhões em caixa. Tem que abrir a taxa de juros está lá embaixo no mundo e o Banco Central também. Tem que oferecer crédito com a contrapartida de manter o emprego, para preservar micro e pequenas empresas, para atravessar esse cenário. Porque o que os epidemiologistas dizem? Nós vamos ter 3 meses críticos e podemos ter 6 meses, porque nós vamos entrar no inverno. No inverno, as pessoas ficam mais confinadas, o risco de propagação é maior. E dificilmente teremos uma vacina em 6 meses. O teste, e todos os especialistas falam 1 ano a 1 ano e meio. Você tem que testar, tem que... Então, financiar BNDES, Caixa e Banco do Brasil tem que entrar com crédito público imediatamente, socorrer as empresas para não ter falência e quebradeira. Eu vou precisar fazer um rapidíssimo intervalo e a gente volta com este tema, querendo que você responda. Se eu estou entendendo exatamente o que você está dizendo, mais uma vez nós estamos vendo ações do governo que não levam em conta a esmagadora maioria da população brasileira, que é uma população sofrida, uma população pobre. A gente já volta. Estamos de volta a este Entrevistas Diferente. Não sabemos por quanto tempo o Entrevistas será diferente. Será diferente pelo tempo que for necessário. Na interrupção do primeiro bloco,
eu perguntava ao ex-ministro da Educação, da Ciência e da Tecnologia, da Casa Civil, Aloysio Mercadante, se mais uma vez estamos vendo atitudes do governo que não levam em consideração a maioria da população, a maioria pobre da população brasileira. Mercadante, me horroriza até te fazer essa pergunta nesses termos, mas você diria que o neoliberalismo do ministro Guedes é capaz de chegar ao exagero de apostar num processo de seleção natural? Olha, Juca, você tem um governo que não protege nem os seus. O entorno do presidente, como o teste está sendo feito com uma fração muito pequena das pessoas, tem 15 contaminados. 15. O entorno do presidente. Se eles forem rigorosos, nem reunião de ministros eles podem fazer mais. O palácio tem que ser esvaziado e as pessoas têm que ficar em quarentena. Você tem um presidente que, numa crise dessa gravidade, que todos os chefes de Estado do mundo estão buscando responsabilidade, tomar medidas difíceis, buscar forma de amenizar para a sociedade, tentar conscientizar da gravidade da saúde pública, buscar soluções para amenizar a crise econômica. Ele está fazendo um ato a favor de si mesmo e para hostilizar terceiros e os outros poderes que são indispensáveis para buscar uma solução para a crise. Aí, no meio disso, que começa a ter a primeira vítima, e não é a primeira, são muitas que estatisticamente virão, é só olhar, se um hospital particular tem 6 mortos e o dono do hospital fala, ó, todos pela mesma causa, falta o teste para confirmar, e é evidente que a prioridade não vai ser para quem morreu, então dificilmente nesse momento, mas por analogia, ele falou, são todos com comprometimento e insuficiência respiratória, que é o quadro do coronavírus. Ele vai fazer uma festa, 2 festas. Então, é um governo que não tem responsabilidade pelo seu... O presidente da Anvisa, que é a vigilância sanitária, que tomou uma série de medidas, que está dizendo que quem tiver contaminado e não se submeter à quarentena pode ser preso, vai para a rua com o presidente, estimular a aglomeração. Então, eles não têm a menor noção do que é governar o Brasil, do que é a responsabilidade pública. Depois, falta coordenação. O governo tem que ser uma voz só, tem que ser um rumo para a sociedade. O ministro da Saúde rema de um lado, depois vem o ministro... Por exemplo, o Paulo Guedes diz o seguinte, olha, os idosos podem ir para casa, mas os velhos, os novos precisam, os jovens precisam continuar trabalhando. Bom, se aquela família, se alguém está contaminado, se o jovem tiver, vai atingir o idoso. Não resolve. É lógico que a solução é difícil. Por isso que tem que ter o exame, o teste, para você saber e poder seletivamente tomar decisão. No escuro é impossível você encontrar uma resposta com o mínimo de dano econômico. E um ministro da Fazenda que fala o quadro alarmante pode chegar a 80% da população vir a ser atingida. E os índices de mortalidade que nós temos de 3,4% pelo OMS é uma tragédia, é uma catástrofe que o Brasil jamais viveu. Então, eu acho que eles não têm coerência, não coordenam os estados e municípios. Os municípios estão começando a tomar medidas improvisadas, sem uma reflexão, sem uma orientação, sem um entendimento. Por exemplo, hoje o consórcio da ABC decretou o seguinte, não tem mais ônibus a partir do final do mês. Nem o ônibus público vai transitar. Pergunta que eu faço, como é que os profissionais de saúde vão para os hospitais? Como é que uma família pobre, um sujeito que começa a ter febre, tosse seca, insuficiência respiratória, como é que ele vai chegar no posto de saúde? Então, não podem ser feitas medidas. Cada governador dá tiro para um lado. Por exemplo, às 9 horas da noite, o governador de Brasília suspendeu as aulas. Bom, para suspender as aulas, os pais precisam se preparar. E você teve tempo, essa epidemia vem vindo, vem chegando, todo mundo sabia que ia chegar. Então, você orienta os pais para se prepararem. Segundo, tem que ter a merenda escolar. Alguns corrigiram, vão depositar no cartão das famílias o valor da merenda. Ou então vão oferecer a merenda na escola, porque tem crianças que precisam comer na escola. Não tem comida em casa. Se elas não comem, elas vão ficar subnutridas. A única resposta ao vírus é a capacidade de resposta do organismo de cada um. Então, as pessoas mais saudáveis, por isso que atinge mais os velhos, as pessoas que têm insuficiência com outras doenças, alguém que teve uma doença recente grave, é muito mais vulnerável.
porque o organismo tem menos capacidade de resistência. Olha, se não tem remédio, é o seu organismo que vai ter que responder. Então, tem que ter coordenação nacional, tem que ter um pacto federativo. Estados, municípios, a União, para ir tomando as medidas. O grau de evolução da doença é diferenciado, a resposta não pode ser a mesma, e tem que ter uma orientação para a sociedade. Eu vi hoje, por exemplo, o Sindicato da Estiva de Santos convocando a paralisação do porto. Eles estão muito preocupados. E chamando para uma assembleia. Se estão preocupados, não devia fazer assembleia. Mas se você parar o Porto de Santos, é 25% da carga geral do país. Não vão chegar produtos, nós não vamos exportar. A crise vai se agravar rapidamente. Então, eu não vejo coordenação do governo. Acho que eles não têm a consciência da emergência e das dificuldades que estão se aproximando. E não tomaram, durante esse período, as providências necessárias. Enquanto ele brincava de fake news e as estripulias diárias para tentar se manter na mídia a qualquer custo, e atacando todos os inimigos que ele cria todos os dias, o governo ficou paralisado e imobilizado. Em que medida? Nós estamos dizendo o seguinte: a emenda constitucional 95, o teto declinante, vai comprometer o futuro. Você não pode fazer uma redução de gasto na saúde e na educação por 20 anos, como eles pretendiam. Nos últimos 3 anos, a saúde perdeu 21 bilhões de reais. Eles estão repondo 5 bilhões. Não vai responder. Você precisa da equipe de saúde da família que eles desmobilizaram. A saúde da família chegava a 400 pessoas. Hoje são 2.500. Como é que ele vai, um cidadão vai acompanhar nessa situação 2.500 pessoas? Eles desmontaram mais médicos. Agora estão dizendo que vão trazer os médicos cubanos. E é indispensável. Imagina um pai, numa região remota da periferia, que não tem um médico para olhar o filho que está com tosse, com febre, para saber o que eu faço. Aí é que está. Precisa da atenção primária, senão vai todo mundo correr para o hospital. E essa não é a saída. Aloysio, duas coisas. Primeira, então logo a gente termina essa entrevista, o senhor trate de lavar a mão, porque o senhor levou a mão à boca quando tossiu. Tem que tossir assim. O senhor sabe disso. Segunda coisa, que eu queria exatamente que você abordasse. Em que medida o desmonte do Mais Médicos será severamente cobrado nesse momento? Só uma coisa. Eu ainda não tossi assim. Agora, o povo dentro do metrô e do ônibus não tem como tossir assim. E dizer para o povo, compre álcool gel, primeiro que não tem, o preço é abusivo e as pessoas não têm dinheiro para comprar. Então, tem que ter uma orientação para a realidade que nós vivemos. Nós precisamos desmobilizar o fluxo de pessoas no transporte coletivo. Tem que esvaziar o metrô e os ônibus. Tem que ter rodízio no trabalho, tem que ter trabalho doméstico e tem que ter um apoio do Estado. Se não tiver um apoio do Estado, nós não vamos sair da encrenca monumental que nós estamos caminhando a Praça do Lago. Eu volto a dizer, é uma gripe espanhola misturada com a crise de 29. O que eu acho que é o ponto central? Os neoliberais, que defendiam o Estado mínimo, estão sendo atropelados mais uma vez pela história. Eles gostam da expressão efeito manada no sistema financeiro. Todo mundo fugiu. Eles estão vindo em efeito manada, voltando para o keynesianismo. Todos se deram conta que não basta reduzir juros. Os juros, quando você aumenta os juros, você segura a economia. É uma corda. Mas quando você baixa os juros, a corda não empurra. Precisa de política fiscal, precisa de gasto público, investimento público, proteção das pessoas, crédito público, precisa de Estado. E precisa de serviço público. Os países que não têm um sistema público de saúde, como vão responder a essa situação? E o Brasil tem um sistema público, que foi sucateado porque eles tiraram só nesses 3 anos 22 bilhões de reais da saúde pública. Agora devolveram o que iam tirar esse ano, 5 bilhões, mas é insuficiente. Por exemplo, tem que ter mais leitos de UTI, porque dos contaminados, 80% é leve, os sintomas, assintomático, 15% é grave e 5% é gravíssimo, com possibilidade. E aonde que a doença entra? Ela entra pelo nariz, pela boca e atinge o pulmão. Você precisa de respiração artificial, precisa entubar para respirar. Precisa UTI e semi-UTI. Então, tem que começar a converter os leitos, montar os equipamentos, que eles podiam estar fazendo isso há 3 meses. Essa semana começaram um processo de tentar correr atrás do prejuízo. Senão, você vai escolher quem vai morrer na porta do hospital, porque não tem como instalar. Você fez referência.
você fez referência à volta ao Keynes. Você deve ter lido no domingo, na Ilustríssima, uma entrevista do economista André Lara Rezende, criticando o liberalismo, o neoliberalismo de Paulo Guedes, dizendo que ele aplicava o neoliberalismo do laissez-faire, uma coisa mais do que superada. Vimos recentemente o Armínio Fraga se dizendo um economista de esquerda. O que acontece, Luiz? Bom, os dois passaram essas décadas todas, eu os conheço pessoalmente bem, no mercado financeiro, cuidando das finanças pessoais e das finanças públicas, mas muito distante dos debates sobre política econômica. E, principalmente, nunca vi um único gesto em favor de redução da desigualdade, que é o tema central do momento da história que nós estamos vivendo. Quer dizer, essa financiarização da economia, que muitos economistas se serviram e serviram a essa financiarização, ela se descolou da produção da riqueza social. É uma acumulação em si mesma, com um nível de concentração de riqueza no planeta e no Brasil, que é insustentável. Não tem como o planeta sustentar esse ganho financeiro exorbitante. Da saída da Dilma para cá, a Bolsa tinha valorizado 200%. E o PIB cresceu 4%, 3,5%. Como é que sustenta essa elite? Tirando o direito das pessoas, se apropriando da renda da população, reduzindo acesso a consumo, a saúde, a educação. Então, os pobres têm que voltar para o orçamento num país tão desigual como o nosso. Agora, o que é que nós não conseguimos fazer? Isso nós fizemos, Bolsa Família, salário mínimo, política de saúde, educação. Nós colocamos os pobres no orçamento. O que nós não conseguimos fazer, nunca tivemos força para fazer, é os ricos pagarem, os muito ricos pagarem os impostos que precisam ser pagos. Essa é uma crise que precisa criar um fundo de solidariedade para socorrer as pessoas doentes, as enfermidades. Eu quero te interromper para fazer mais um intervalo, porque, para mim, esse é o ponto central desse nosso terceiro e último bloco. Nós já voltamos. Estamos de volta para o último bloco deste Entrevistas Diferente, no combate ao coronavírus, combate esse que a TVT se associa com todas as suas forças. Aloysio, você tocava num ponto que eu queria que você desenvolvesse, e vou procurar não te interromper, exatamente nesse sentido. Eu tenho ouvido também que muito do que está acontecendo é a herança maldita dos governos do PT. Quem mandou, entre outros, ter um ministro como Joaquim Levy foi a mudança de rumo do PT, que também conduziu a isto. Eu gostaria de ouvir a resposta de quem esteve tão dentro do governo Dilma como você esteve. Olha, Juca, eu tive, nesses 13 anos, fui líder do governo Lula no Senado, líder do Bloco de Sustentação do Governo, líder do PT. Não pude sair do Senado porque a situação era muito difícil na correlação de força e depois estive no governo Dilma. Nós chegamos no governo, o país estava quebrado. Qual é a diferença de hoje? É que nós não tínhamos reservas cambiais. Nós devíamos só para o FMI, que tinha socorrido o Brasil, 55 bilhões de dólares. Nós tínhamos um saldo negativo nas contas externas e uma grande falência das contas externas do Brasil. E aquilo gerava todo tipo de instabilidade e risco. Nós mantivemos a estabilidade da economia, acumulamos 380 bilhões de dólares. Hoje eles queimam bilhões de dólares todos os dias para segurar o câmbio que está acima de R$5. Todos os dias. Só o ano passado, aí eu acho, imprudentemente, eles consumiram 40 bilhões das reservas que nós acumulamos para reduzir a dívida pública, subestimando qualquer turbulência, que o FMI dizia que tinha uma bolha, os analistas falavam que isso ia acontecer em algum momento da história econômica. Então, se há alguma governabilidade na crise, foi herança do PT as reservas cambiais que nós patrocinamos. Nós mantivemos uma relação dívida-PIB declinante ao longo desses 13 anos. Nós geramos superávit sempre que foi possível. Agora, depois de 2014, nós tivemos dois movimentos. Primeiro, a queda das commodities internacionais, a China desacelerou e impactou fortemente todos os países da região. A Argentina está no FMI, não tem liberdade nenhuma. O Chile está numa situação delicadíssima.
a Colômbia, o Equador, caiu o governo, teve levante, confronto de rua. Você pode olhar, a região toda vive um quadro de crise e instabilidade, não é só o Brasil. Por quê? Porque mudou os termos de troca, mudou o cenário internacional e a crise impactou duramente a periferia, especialmente a América Latina. Nós tínhamos, o problema fundamental de 2015, 2016, eu acho a política do Lévy, ele não conseguiu, ainda que ele quisesse, e o governo nunca permitiu, implantar nenhuma agenda neoliberal. Não teve privatização, não teve retirada de direitos dos trabalhadores, não teve destruição da Previdência Social, não tirou os pobres do orçamento. Tinha um problema de déficit e ele tentava fazer um ajuste fiscal. Mas era um ajuste de curto prazo, sem mexer nos princípios fundamentais. Agora, se você olhar já fazem 4 anos essa conversa. Desde o golpe de Temer, são 4 anos que o neoliberalismo está aí, é a mesma política econômica. O Brasil cresceu 1,2, 1,3, 1,3, 1,1 antes dessa crise. Vem andando de lado sem recuperar. E sabe por quê? Porque eles fizeram um keynesianismo envergonhado. Parte desse crescimento é porque o Guedes liberou 47 bilhões de reais do FGTS. Isso gerou algum consumo. É porque eles arrecadaram 69 bilhões de reais do pré-sal, que a nossa Petrobras descobriu a 7 mil metros pela primeira vez na história, que eles diziam que não tinha petróleo no pré-sal, que aquilo tinha que entregar para o setor privado, que não precisava da Petrobras. A política de preços que eles tanto criticavam da Petrobras, nós tínhamos uma estabilidade de preço. O preço nunca subia na velocidade que subia internacionalmente, nem caía na velocidade que caía. Dava estabilidade com uma taxa de juros. Eles vão baixar o preço agora, $20 o barril? Por que não baixaram o preço da Petrobras tem que estar associado ao mercado? Não, porque a única lógica dele é os acionistas. O Paulo Guedes tem coragem nessa crise financeira, fuga de capitais, destruição de capital financeiro, que quer entregar a Eletrobras. A que preço você vai entregar todo o sistema elétrico do Brasil? Como é que nós vamos enfrentar uma crise como nós enfrentamos em 2014, 2015? Agora, o problema fundamental da crise de 2015-16 foi o golpismo. Foi o golpismo que se deu no parlamento, que o Aécio Neves, no dia depois da eleição, falou: não vou deixar Dilma governar. E eles se reuniam na casa de alguns deputados desde março, na posse de 2014, para conspirar contra o governo. Nós vivemos um bloqueio da agenda legislativa. Não permitiu o governo governar. Diferente que nós hoje estamos aqui oferecendo uma série de sugestões, projeto para recuperar a economia, projeto para proteger os pobres na crise do coronavírus, proposta de reforma tributária que nós fizemos com 6 partidos apoiando os 9 governadores de estado no Nordeste. Eles não tinham uma agenda positiva. Em 2016, de janeiro a maio, nenhuma comissão da Câmara se instalou. Então, se você tirar isso que é o fator, as bombas fiscais do senhor Eduardo Cunha, a obstrução da pauta legislativa, uma pauta que era antirrepublicana, que era absurda. Orçamento impositivo veio deles. Nós dizíamos que isso não podia ser feito. Onde estava o Bolsonaro? Defendendo o orçamento impositivo. Onde estava o Eduardo Bolsonaro? Defendendo o orçamento impositivo. E agora chama uma manifestação contra o Congresso, que está retirando o recurso do Executivo para o orçamento impositivo. É impossível acompanhar um discurso como esse. Esse governo não tem condições de administrar essa crise. O país está à deriva. Agora, nós temos proposta, nós temos equipe, nós sabemos o que fazer e vamos continuar tendo responsabilidade com o país, apresentando proposta e apresentando caminhos ao Brasil. Eu disse que não ia te interromper, mas estou te interrompendo, porque eu queria, vamos lembrar, ex-ministro Aloysio Mercadante foi deputado federal por 2 mandatos e foi senador da República por São Paulo. Quais são as consequências políticas que você vê neste momento em que claramente, o navio está sem comandante? Aquele haitiano que o abordou é quem parece ter toda a razão. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais. O que você tem a dizer sobre a situação política que vivemos nesse momento? Com gente falando... Olha, eu tenho um defeito de ser muito franco nas coisas que eu digo. Então, eu vou dizer para você, eu acho que essa não é mais uma crise. Ela é muito mais do que uma crise. Eu vou terminar como eu comecei. Isso aqui é como a grande epidemia de 1918, junto com a crise de 29. A crise de 29 deflagrou um desdobramento que é a consequência da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, que levou ao nacionalismo, ao revanchismo na Alemanha,
à Segunda Guerra Mundial. É uma crise em que as grandes placas tectônicas do planeta se moveram. Então, as consequências para o futuro são imensos riscos e algumas oportunidades. O que eu acho que nós precisamos fazer? Primeiro, ter humildade diante desse desafio e buscar criar uma frente ampla, democrática, para defender o Estado democrático de direito e não permitir nenhuma agressão a qualquer poder, a qualquer instituição, a qualquer princípio que diz a respeito de nós vivemos uma ditadura, sabemos o que nós estamos falando, da liberdade democrática, a liberdade de imprensa. Atacou jornalista, nós temos que juntar e dizer, não importa se aquele veículo de imprensa patrocinou o golpe. A maioria da imprensa corporativa patrocinou o golpe. Não é disso que se trata. Nós precisamos de imprensa livre, inclusive para criticá-los. Então, nós precisamos de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, precisamos respeitar as instituições e, para isso, é uma ampla frente democrática. Segundo, nós precisamos de uma frente de esquerda para mobilizar o povo de outras formas. Hoje à noite, nós estamos programando um panelaço às 20h30 de manifestação contra tudo isso que está acontecendo. Os trabalhadores estavam programando manifestações de rua, diferente desse governo. As centrais sindicais, a educação vai parar toda, hoje está toda parada. Universidades, escolas, toda parada, em casa, e vai se manifestar de uma forma diferente. Vai se manifestar em casa, ou quem estiver no carro, com buzina, para que todo mundo ouça. Ontem já teve até uma prévia, espontaneamente, ouça a insatisfação com tudo que aconteceu na educação e em defesa da democracia. E para proteger os pobres nesta crise e ter medidas de resposta à saúde. Então, eu acho que nós temos que ter uma frente ampla democrática, uma frente de esquerda para proteger e, sobretudo, buscar alternativas. A nossa tarefa é dizer, precisa dos testes agora para o coronavírus, precisa de um abono do Bolsa Família para fazer toda a cobertura e melhorar a remuneração. Quem recebeu o atestado médico para ir para casa, imediatamente tem direito a esse abono, se não é um assalariado. Precisa financiar as empresas com o compromisso de manter os empregos. Precisamos retomar um programa de obras públicas para frente. Na hora que essa epidemia passar para reconstruir o país, nós tínhamos feito um projeto de emergência e geração de empregos. Então, eu acho que não podemos ter só o protesto como proposta. Nós temos que ter proposta para o futuro. Defender o nosso legado, mas apontar para o futuro. E, sobretudo, a grande liderança, eu falei com ele hoje, ele até vai fazer um pronunciamento sobre esse cenário, o presidente Lula, que, ao contrário da irresponsabilidade do Bolsonaro, está na casa dele, está em quarentena, está preservando os outros e a si mesmo. Chegou da França, da Alemanha, imediatamente foi para sua residência, não teve qualquer tipo de contato antes de saber, e toda a sua equipe, se alguém estava contaminado. Então, eu acho que é uma diferença entre um estadista, um homem que tem sensibilidade com o povo, que governou dialogando, buscando consensos, respeitando as instituições, as liberdades. Então, cada dia que passa, o Lula fica maior. Cada dia que vai passar, o nosso legado é muito maior que os erros que nós cometemos e não foram pequenos, mas muito maior. E eu acho que essa experiência histórica pode ajudar a iluminar esse caminho de trevas que nós estamos submetidos. Agora, tudo é possível daqui para frente. Nós não podemos brincar com esse governo e com esses irresponsáveis que aí estão. Nós precisamos impedir que eles tenham essa liberdade de agredir as instituições, de cometer crime de responsabilidade, de ameaçar a população com esses gestos absolutamente irracionais e defender a ciência, defender a orientação médica, pensar políticas econômicas alternativas. Mas eu acho que nós vamos ter movimentos de grandes magnitudes, como todo grande terremoto deixa numa sociedade, deixa marcas muito profundas em um novo tempo. Espero que seja um tempo de retomar os valores da civilidade, do respeito ao outro, da convivência. Eu quero ver esse povo de novo no campo de futebol, os teatros sendo valorizados, eu quero ver o cinema brasileiro ser recuperado, que eles estão destruindo o audiovisual. E eu acho que essa crise é um raio no céu azul, para as pessoas enxergarem que esse caminho é absolutamente insustentável. Ex-ministro Aloysio Mercadante, eu lhe agradeço muitíssimo por essa entrevista. Eu lembro que nós gravamos este programa na quarta-feira, dia 18. Você está vendo no dia 19, na quinta-feira. Reitero que você verá daqui por diante, não sabemos até quando, entrevistas feitas desse jeito, porque estamos no esforço responsável para todos nos preservarmos e preservarmos o próximo. Eu lembro, vivemos tempos difíceis, mas tempos de solidariedade, tempos de empatia. Lembro
que quinta-feira que vem estaremos de volta, às 10 horas da noite, como sempre, aqui na TVT. E lembro ainda que desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,